A Liga Acadêmica de Pesquisa e Planejamento em Relações Públicas da UFMA, LAP-RP, desenvolve projetos de extensão na área da comunicação e saúde desde 2018. E para comemorar esses 5 anos de fundação, trouxemos uma série de vídeos intitulada Saúde Talks, com o objetivo de fortalecer a discussão acadêmica sobre a área, em especial na UFMA e demais universidades, para ligantes, pesquisadores, professores, acadêmicos e profissionais das áreas em São Luís e região, assim como em todo o Brasil. Convidamos professores e pesquisadores renomados da área para entendermos mais sobre os aspectos que englobam essa temática, os desafios, as dinâmicas e as bases teóricas que estamos estudando ao longo desses anos. Fique agora com o episódio de hoje. Olá, seja bem-vindo ao Saúde Talks, realizado pela Liga Acadêmica de Pesquisa e Planejamento em Relações Públicas da Universidade Federal do Maranhão. Eu sou Juliana Mota. E eu sou Ticiane Alves. Nós somos estudantes do curso de Comunicação Social da UFMA. No episódio de hoje, você vai acompanhar uma entrevista com a professora e pesquisadora Inesita Araújo. Ela é mestre e doutora em Comunicação e Cultura pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e atualmente é pesquisadora do Laboratório de Comunicação e Saúde do Instituto de Comunicação e Informação Científica e Tecnológica em Saúde e atua na área de Comunicação e Políticas Públicas. E é docente no programa de pós-graduação em Informação e Comunicação em Saúde da Fiocruz. Vamos conversar com ela sobre a prática discursiva e produção de sentidos ao cobrir a saúde. Professora Inesita, seja bem-vinda ao Saúde Talks. Eu quero começar dizendo que é um prazer imenso para mim estar aqui conversando com vocês, ter essa oportunidade de conversar com vocês. Eu sou uma entusiasta de iniciativas como essas que vocês estão tendo aí na LAP-RP. Um dos seus eixos de pesquisa e atuação são as relações entre comunicação e desigualdade em saúde. Qual a natureza dessas desigualdades e como a prática comunicativa contribui para a sua produção? Essa questão da desigualdade é interessante, porque a desigualdade ela pode ser vista por várias áreas do conhecimento, por várias áreas. Principalmente, a gente falaria muito das ciências humanas e sociais, mas também pela ciência da saúde. A saúde tem uma vastíssima produção sobre desigualdade. Né? O conceito, inclusive, de negligenciamento em saúde, doenças negligenciadas, é um conceito que foi criado, não tem nada a ver com comunicação, tudo corre à parte, foi criado por um grupo de pessoas da saúde bastante extenso já, que se interessa pelas questões da desigualdade, que foi a mesma que acaba desaguando na discussão sobre a determinação social da saúde, que é claro que se estabelece o critério de determinação social da saúde, a gente não pode fugir da questão da desigualdade. E aí é muito interessante porque a comunicação passa ao largo. Normalmente, a discussão da comunicação passa ao largo da desigualdade, como se a comunicação não fosse um grande elemento de composição dessa desigualdade, desse desequilíbrio na distribuição dos bens simbólicos ou dos bens materiais, dos direitos, de tudo. É muito mal distribuído nesse país, né? Então, a comunicação não fosse um elemento central nesse processo de produção dessa desigualdade. E, no entanto, ela é, né? Ela é muito patente o modo como que o acesso à comunicação, à informação, a poder falar e ser ouvido, como esse direito é desigualmente distribuído. Então, a desigualdade começa por aí, e que vai resultar até nos extremos, onde você vai chegar no negligenciamento à saúde, em que, quanto mais negligenciada em saúde a população, você pode haver uma equiparação e também o negligenciamento em comunicação. A desigualdade está de braços sempre dados com a questão do negligenciamento, com a questão da ausência das políticas públicas, com o descaso público com grandes parcelas da população, está tudo muito relacionado. Aí você me pergunta como é que a gente pode ver. Essa é uma pergunta muito difícil de fazer, porque o modo de olhar as coisas é que faz ver. Né? Eu sempre comparo muito assim, num teatro, ou em qualquer lugar que você vai filmar, você abre o foco, né, o holofote para aquilo que você quer evidenciar, e quando você faz isso, o resto que está em torno acaba ficando no escuro. Né? Então, é muito importante que se vá descobrir quais são os holofotes que a gente tem que focar nas práticas sociais, nas práticas de saúde,
nas práticas sociais, de um modo geral, para ver a desigualdade. Você pode ver qualquer prática social sob o prisma da desigualdade. Mas esse olhar tem que vir entendendo que a produção social da realidade é uma produção simbólica também. Não existe uma produção material, mas sem uma produção simbólica da realidade. Então, o olhar que vai se lançar sobre qualquer prática social e comunicacional, esse olhar é que tem que estar preocupado em ver a desigualdade. Porque você pode olhar pelo olhar comunicacional tudo, e se você não tiver em mente que, como eixo estruturante do seu pensamento, das suas preocupações, você não tiver essa determinação, e isso é uma determinação teórica, mas também política, de concepção do que deve ser a missão de um pesquisador da comunicação também, num país como o nosso, tão desigual, né? Se não tiver esse olhar da desigualdade estruturando o seu pensamento, o seu modo de buscar, a sua metodologia, aí não consegue ver, porque quando se lançar com outros critérios estruturantes, o da desigualdade vai ficar no escuro ali. Então, como é o modo de buscar, eu acho que é conseguindo fazer com que a desigualdade passe a ser estruturante do nosso modo de pensar. Quando a gente consegue isso, a gente pensa, a metodologia ela vai estar imbuída dessa característica, ela vai facilitar aquilo. Muitas vezes a gente tem a teoria, quando a gente vai para a metodologia, a gente produz uma metodologia que só amplia a desigualdade, que não faz nada, não contribui em nada para reequilibrar, né, os direitos à informação, o direito à voz, o direito à comunicação de um modo geral. Mas essa pergunta do como fazer, eu entendo que angustia e, em geral, é muito difícil de responder mesmo. No seu ensaio Doenças Negligenciadas, Comunicação Negligenciada, Apontamentos para uma Pauta Política e de Pesquisa, vocês discutem que a comunicação negligenciada nega ou não considera os princípios do SUS. Como isso é percebido? Os princípios do SUS, eles são muito interessantes, porque mesmo sendo organizados para o SUS, eles se propõem a ser como uma forma de olhar as relações sociais, a prática da vida pública, dos poderes públicos junto com a sociedade. Então, quando a gente toma esses princípios e começa a olhar a comunicação que é praticada, você começa a ver que tem uma discrepância muito grande, né? E aí começa a perceber também que se um caminho, você pergunta como, né? Um caminho para se construir ou se praticar uma comunicação que seja, que atue no sentido de uma justiça redistributiva do direito à comunicação, digamos assim, e que a gente pode, né, como pesquisadores, como profissionais da comunicação, a gente pode atuar e deve atuar nesse sentido, né? Quando você começa a ver isso, você percebe, inclusive, uma correlação entre os princípios. Se você fala que o SUS, o primeiro grande princípio é da universalidade, que é a saúde, todo mundo tem direito à saúde. E aí você pode aplicar, todo mundo tem direito à comunicação. Hoje é reconhecido, todo mundo tem direito à comunicação, um reconhecimento, e isso no âmbito mais amplo, não só da academia, mas como discurso público que circula, há um direito à comunicação. Mas os direitos, eles nunca são igualmente distribuídos. Então, quando você mesmo vê quanto se perceber na saúde, como é desigualmente distribuído, todo mundo é. Mas eu, por exemplo, tenho oportunidade de pagar um plano de saúde que eu não preciso entrar nas filas do SUS, eu não preciso ficar submetida às circunstâncias do SUS, do atendimento ao SUS, que é bastante precário em muitas circunstâncias, é bom em outras circunstâncias e outras não, né? Mas como a população vai ter que esperar muito tempo para uma cirurgia, esperar muito tempo para um atendimento, às vezes passa por violências, as tais violências obstétricas que as mulheres que podem pagar não passam frequentemente e tudo. Então, essa desigualdade, ela está dentro do princípio universal, todo mundo tem direito, a saúde está lá, está dito, tem direito, se chegou, vai ser atendido. Deus sabe quando. Então, é muito importante que se tenha em mente o princípio da equidade, ou seja, quem tem menos precisa de mais, mas
precisa de maior atenção. A atenção deve ser maior para quem tem menos. Esse seria o princípio da equidade, que não seria diferenças, atendimento diferente para pessoas diferentes em possibilidade, diferentes em recursos e tudo. Então, a comunicação é a mesma coisa. Você fala, a comunicação todo mundo tem direito, mas se você olhar em volta, você vai ver a diferença imensa de acesso. Mesmo quando a gente pensa em acesso à tecnologia, a quantidade imensa de diferença de acesso à tecnologia que existe entre as pessoas não precisa ir nem para regiões mais afastadas, mais periféricas do país. Pode ficar uma região mesmo mais rica, São Paulo, o Rio, com suas periferias, a diferença imensa de recursos e de possibilidade de acesso à comunicação que tem as pessoas, por exemplo, de uma zona sul, abastada, privilegiada, e as pessoas de favelas, morros e tudo que não consegue ter o mesmo acesso. Sim. Então, isso aí a gente está falando em acesso. Quanto mais o direito de ser ouvido, de poder falar, ser ouvido. Quanto mais em situação de confortável na vida a pessoa tem, mais ela consegue ser ouvida, falar e ser ouvida e levada em consideração. Essa desigualdade a gente começa a ver olhando, aplicando os princípios do SUS, né? E você começa a ver também o quanto que os princípios do SUS servem também para olhar, por exemplo, a forma de comunicação que se pratica. Geralmente, quando se pratica, principalmente com a população mais pobre, é uma comunicação apenas prescritiva, apenas autoritária, de dar ordem sobre o que fazer, quando fazer, como fazer. Sempre partindo do princípio que essa população não sabe nada. Né? E também, outra coisa, fala-se muito de doenças, quer dizer, há muito mais comunicação em doenças que atingem pessoas mais abastadas. As pessoas muito pobres não têm comunicação adequada para elas. Então, tudo isso vai mostrando como os princípios do SUS são absolutamente pertinentes quando se aplicada a comunicação. Ajuda a ver. Aquilo que eu falei no começo, o holofote que vai iluminar e que vai ajudar a ver, os princípios do SUS são holofotes para isso, né? Então, eles são guias, eles são ordenadores do olhar para que faça emergir, são reveladores, faça emergir uma realidade. É interessante porque, na sua geração, eu acho que não pegou mais ainda aquela coisa das fotografias que você botava no líquido revelador. Você fazia fotografia em papel, depois botava no líquido revelador, e ali, aos poucos, ia aparecendo a imagem. Aquilo a gente podia comparar, assim, que os princípios do SUS são, por exemplo, um revelador. Você coloca a realidade comunicacional ali, ou uma prática que você quer fazer. Se você pega uma prática, definiu, vou fazer uma campanha, vou fazer um programa de ação, pega o seu programa, coloca ele, chapa ele, confronta ele com os princípios do SUS, e aí você vai ter um modo de verificar, e como é que está a equidade aqui, como é que está a universalidade aqui, como é que está a integralidade aqui. Aí ele começa a fazer emergir, de repente você pode chegar à conclusão que pode melhorar ainda. Não sei se responde bem o que você queria, Ramiro, porque às vezes eu começo a falar e eu me perco um pouco, no meu próprio entusiasmo com a coisa, eu me perco um pouco. Pode me fazer voltar para a pergunta. Sim, mas a senhora respondeu sim, porque inclusive eu acredito que isso é interessante, que a gente pensa sobre a perspectiva dessa determinação dessas campanhas, desses objetos que têm contato, né, que são mediados pelos ministérios, pelas secretarias. Então, na maioria das vezes, eles acabam adotando essa perspectiva de ações de comando, né, como a senhora coloca, né, essas que categorizam os indivíduos como que se eles tivessem a mesma capacidade de absorção do conteúdo, né? Isso, de certa forma, é uma problemática, porque aí a gente não tem a questão da equidade, né? A gente não vê, né, que as pessoas, que os diferentes, né, eles são tratados de acordo com as necessidades que eles apresentam, né? Então, a senhora respondeu sim. E, Ramiro, só uma coisa que eu acho importante. A equidade, às vezes, é isso que você falou, mostra bem isso, né? São necessidades específicas. Agora mesmo, eu assisti até uma aluna que esteve com a gente, mas a defesa dela foi de mestrado lá em Pernambuco, assistindo o congresso agora da Brascam, e ela tinha preparado um material de comunicação para os velhos no campo. Os velhos no campo. Olha, muito específico, os velhos no campo.
Então, assim, é claro que o que vai se fazer para um jovem, todo antenado, todo instagramizado, etc., não é a mesma coisa que vai se fazer para um jovem no campo, um senhor de idade no campo. É muito óbvio isso, mas só que é no seguido. Geralmente as campanhas são chapadas para todo mundo. Mas, ao mesmo tempo, não é só a questão de linguagem, é a questão também de saberes. As pessoas de mais idade no campo sabem muito sobre certas coisas, sabem muito mais do que os jovens. E sobre certos temas de saúde, sabem muito, sabem dos recursos locais, sabem tudo. Então, não é só ver aquilo que falta, as carências, mas também a potência daquelas pessoas. A equidade, ela permite, temperando a universalidade, ela permite ver não só as necessidades, então, digo assim, as carências, mas também as potências, ver o que tem, para não chegar todo o tempo a comunicação ensina o beabá para pessoas que estão carecas de saber aquilo. Elas querem além, mas não chegou além, porque sempre se trata as pessoas como se elas sempre estivessem começando do zero. Então, assim, a equidade também permite ver a questão dos saberes existentes, né, que devem ser considerados também. Isso é bem bastante básico, né, para se pensar. Por fim, quais são os desafios para o desenvolvimento do campo de estudos de políticas públicas de saúde no bojo das práticas comunicativas? Ramiro, isso é uma coisa assim, hoje, depois de 20 anos trabalhando, eu estou 20 anos na Fiocruz, que eu estou há 20 anos na saúde, na comunicação e saúde, né? Trabalhava antes com agroecologia, quando eu morava na região Nordeste, e a saúde, ela entrava como a visão holística que se tem nesse tema, né? Quando a gente trabalha com agroecologia, tem uma visão holística que integra tudo. Mas ligada estritamente à comunicação e saúde, eu tenho 20 anos. E eu vou dizer a você que a maior dificuldade é desconstruir. Até hoje, eu acho que a gente andou para conseguir avançar muito no pensamento, na circulação, na criação de estrutura, de formação e tudo. Mas quando a gente chega nas instituições, está tão arraigado ainda a ideia de que a comunicação, o setor de comunicação, assessoria de comunicação, assessoria de imprensa, vira um departamento de entrega. Você vai lá, os outros encomendam o que eles querem fazer, você bota com a linguagemzinha bonitinha e faz circular. Isso, para mim, é um departamento de entrega. O profissional de comunicação é um profissional que tem que pensar a sociedade, tem que ser capaz, e ele é capaz, desde que lhe permita que faça isso, de pensar a coisa, não apenas executar, não apenas cuidar de linguagem, que isso não resolve nada. Mas essa concepção de que a comunicação é meramente aquilo que vai se fazer para fazer circular um pensamento do outro, de outras esferas, e principalmente numa perspectiva muito autoritária, de que a única voz que vale é a voz autorizada das instituições, essa estrutura é muito resistente. Ela é muito antiga e ela é muito resistente. Então, assim, o principal problema é conseguir desconstruir, primeiro, convencer que a comunicação tem lugar. Isto vocês estão fazendo. Se vocês estão com 5 anos hoje de uma liga que pensa, que consegue pensar legal como vocês estão pensando, essa coisa da comunicação e saúde, vocês estão fazendo isso. Vocês estão desconstruindo, trabalhando no sentido de construir para mostrar que a comunicação é o lugar da produção de um pensamento sobre as coisas da sociedade, um pensamento sobre como agir sobre a sociedade, e não meramente um pensamento de como transferir conhecimento para a sociedade. Isso vocês estão fazendo. Então, esse primeiro desafio vocês estão enfrentando muito bem, que é começar a mostrar que a comunicação pode ser este lugar, né? Mas isso não é suficiente, porque nós estamos há 20 anos na Fiocruz, vendo a estrutura que você conheceu, mesmo remotamente, mas que conheceu, a gente tem curso de doutorado, tem laboratório de pesquisa, tem muita coisa, e, no entanto, frequentemente, os gestores pensam que nós somos apenas aquelas pessoas que vão pegar o discurso deles e botar de uma forma traduzível para as pessoas, confundindo isso com divulgação científica. Então, assim, esse é o grande desafio, é conseguir desmontar esse pensamento que continua estruturando o pensamento da comunicação e saúde, seja nas instituições no nível mais local, estadual e tal, seja no Ministério da Saúde. Ainda é muito forte isso daí, mas eu acho que
no momento em que a gente vai lutando, conseguindo, a gente vai conseguindo pequenos espaços, pequenos avanços. Nós estamos lá na Fiocruz, vocês estão aí, né? Não tinha antes de vocês, não tinha nada. Lá na UFAL também tem um núcleo, uma professora, Sandra Nunes, que ela construiu também um grupo de alunos e começou a estudar. Eles têm uma produção intensa hoje em torno dela. É uma linha de pesquisa. Isso é muito legal, isso é muito bacana, e é assim que vai ser possível de, aos poucos, ir ocupando esse espaço e tentando recusar esse lugar de ser aquele apenas que vai traduzir, o tradutor da instituição para a população. Porque essa pode ser uma dimensão da comunicação, mas é uma apenas, e não é isso que nós estamos querendo. Nós estamos querendo ser reconhecidos como pessoas que pensam, que pesquisam, que ensinam, que sabem, que são um cientista social. Nós somos cientistas sociais também. Cientistas sociais e somos cientistas da linguagem, da fala, da linguagem, né, de toda essa dimensão simbólica que estrutura que a sociedade. Nós somos dessa área, né, e temos o mesmo valor e a mesma importância que os cientistas de outra área. E é isso que a gente tem que mostrar. Vocês estão estudando, vocês estão ainda começando graduação e mestrado, e vão depois subindo, e vão consolidando isso aí nos seus espaços. Essa é a luta, essa é a tarefa a ser cumprida, porque eu não vejo, depois de 20 anos, eu não vejo outra forma de fazer isso sem ser a longo prazo, e também começando a descobrir por que esse modelo, essa forma de pensar a comunicação, essa forma utilitarista, instrumental, que vem dos anos 50, que vem trazido lá dos Estados Unidos para cá, com objetivos políticos muito claros, como é que esse negócio se implanta de um jeito aqui neste país, e não só aqui, na América Latina toda. Na América Latina toda, posso garantir a você. Isso. Na América Latina toda se implanta com essa solidez, enraizado desse jeito, que tantos anos de luta, não somos o único grupo, nós na Fiocruz não somos o único grupo no país que trabalha com essa perspectiva, há outros, e a gente chega, está sempre buscando, sempre é uma luta, sempre é um processo de mostrar a que viemos, do que é a comunicação, do que é o profissional da comunicação. Então, se o grande desafio é esse, vocês já estão muito bem dentro deles, e eu acho que é um excelente começo. Essa ideia de vocês, por exemplo, fazerem um acervozinho de depoimentos, é sensacional. Obrigado, professora Inesita, né? Eu queria agradecer muito a senhora, né? Agradecer principalmente porque é regozijante aqui para a gente, né? Estar participando desse momento de construção. Eu acredito que a senhora vem muito para poder somar. A gente agradece também por esse processo de pioneirismo, né? Do Fiocruz, né? Traz para a gente da própria discussão desse campo. A gente reconhece e agradece muito por esse empenho diário que vocês têm para a construção desse campo, né? Para continuar mediando essas discussões e fomentando esse espaço de participação. E aí, como a senhora falou, né? A gente chega também como um desses atores, né, aqui no Maranhão, aqui dentro da nossa universidade, produzindo ciência também e produzindo essa discussão. E fomentando também nesta região esse campo da comunicação e saúde também. Então, vocês também são pioneiros. Obrigado. Então, assim, queria muito agradecer pela sua disponibilidade mesmo e de prontidão nos atendeu. E assim, venha para o Maranhão, e a gente também quer receber a senhora aqui em um determinado momento para a gente discutir, né, e continuar avançando e tudo. A gente também fica muito antenado, né, com o que acontece, né, pela Fiocruz, no próprio ICICT também. Então, é um prazer para a gente tê-la aqui conosco neste dia, né? Muito obrigada. Irei sim ao Maranhão e um dia eu vou estar aí com vocês, pessoalmente. Esse foi o último episódio do Saúde Talks. Você pode rever outras entrevistas aqui no nosso canal e nos acompanhar nas redes sociais para futuros projetos sobre comunicação e saúde. Até logo!